Muito bem. Eu gostaria de quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Romanos. Romanos, no capítulo 13, por gentileza. Romanos, capítulo 13. Muito bem. Vamos ler a palavra. Está escrito aí em Romanos, capítulo 13, o verso 1 até o verso 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Pois ela é ministro de Deus, repita, pois ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus. Vamos lá, irmãos, vamos ler bem forte. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas e te pedimos, nos dê, Pai, entendimento da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti, e se o pecado está em pleno andamento, Pai, traz sobre nós o Teu Espírito, trazendo, Senhor, conversão de alma, arrependimento. Seja, Pai, os nossos corações transformados, e que nosso procedimento mude e seja conforme a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós começamos hoje pela manhã uma série que vai se estender até basicamente a semana que vem, e o tema do que nós estamos ministrando nesse texto é como devemos nos portar perante as autoridades. E nós estamos justamente observando isso no período que antecede as eleições, porque é de suma importância que cada crente tenha conhecimento do que Deus tem para cada um, de forma que ele faça a vontade dele, a vontade de Deus. Entenda bem um princípio aqui. Aqueles que agradam ao Senhor são os que vivem para a glória de Deus. Não é alguém que vive dentro de uma caixinha e faz ali tudo certinho para agradar a Deus. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho para agradar a Deus, pastor. Não é um quartel de Deus, não. Mas sim uma pessoa que entendeu que Deus a salvou com preço caro, preço de sangue, e a salvou para que ela agora viva para a glória de Deus. O que significa isso? Quando as pessoas olham para você, elas lembram de Deus. Elas veem que Deus tem abençoado a sua vida. Você antes era de um formato, agora você é melhor do que antes. Você vivia depressivo, agora você tem um sorriso no rosto. E essa atitude de Deus, independente qual seja, mas ela glorifica o Senhor. Os corações rendidos, as vidas transformadas, elas estão assim para a glória de Deus. Pastor, eu pensei que era para me ter uma vida boa. Irmãos, uma vida boa é uma coisa pequena demais.
ter uma vida que exalta o nome do Senhor é o alvo principal de todo crente. O Senhor olha para mim e Ele tem prazer quando Ele olha para mim. E quando que Deus tem prazer quando olha para mim, irmãos? Quando Ele vê a pessoa de Jesus na minha vida. Eu, nas minhas atitudes, lembro o Filho unigênito do Pai, que passou a ser primogênito de muitos irmãos, conforme está escrito no texto de Romanos. O texto bíblico nos leva ao entendimento de que eu preciso fazer a vontade de Deus quanto às autoridades. Esse assunto também engloba a fé, irmãos. E eu quero aqui observar com você só um apanhado para você se animar para ouvir a pregação. Irmãos, é incrível como existem dois assuntos que os crentes correm, que é falar sobre política e falar, muitas vezes, né, já dizia um ditado popular, sobre política e futebol ninguém discute, sobre religião, né? Religião, futebol e política, ninguém discute, porque dependendo vai dar um brigueiro, né? Vai dar um brigueiro, fulano não vai mais falar com o Beltrano, saíram brigados da conversa. Só que eu não estou chamando você para olhar, para ouvir aqui alguma coisa inadequada. Eu estou dizendo que para fazer a vontade de Deus, nós temos que compreender como nos portar diante das autoridades. E nem sempre as pessoas entendem que isso também é ser espiritual. Pode ficar tranquilo que nós não vamos aqui falar de candidato A, B ou C. Esse púlpito aqui é para emanar a palavra de Deus. É para se eleger o Senhor como Senhor da sua vida, da minha vida. Nós não temos nenhum combinado com nenhum político e que Deus nos livre de um dia termos. E eu estou dizendo isso dentro da humildade de olhar para a Escritura e ver, por exemplo, histórias como de Davi, um homem de Deus, mas um dia ele teve um dia de desvaneio e ele caiu. Então, é com esse olhar que a gente tem que se ver. Hoje você está aí firmado na fé, mas nunca olhe com olhar altivo, dizendo, nunca vou passar por uma situação dessa. Mas sim, diga, se o Senhor me livrar, eu nunca passarei por uma situação como essa. Aliás, está aí uma boa orientação para você compreender como deve se portar para com as pessoas que ainda estão em pecado. Basta você lembrar que um dia você esteve e Deus te abraçou, né? Então, assim também, um dia uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, mais uma vez eu estou lhe dando trabalho. Aí, toda vez que a pessoa vinha, eu recebia, né? Uma vez ou outra eu tive que dar um puxãozinho de orelha mais forte e tal, mas eu recebia do mesmo jeito. Aí um dia a pessoa ficou assim, admirada de eu estar recebendo de novo. Aí eu disse, olha só, deixa eu explicar um negócio para você. Isso que eu estou fazendo aqui, Jesus faz todo dia comigo. Faz todo dia comigo. Como é que eu não vou olhar para isso e te receber também? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você conhece aquelas pessoas orgulhosas que dizem assim, eu não vou lá não porque vai me maltratar. Não conheceu ainda a fé, nesse nível. Irmãos, se você talvez está lidando com alguém na sua casa, na sua família, que você já está perdendo a paciência, eu convido você a você lembrar de você. Lembre de você nos pecados que você cometia. E lembre como Deus teve paciência contigo. Meu irmão, eu acredito que você rapidinho vai recobrar a paciência. Porque se você não tem paciência com quem erra, você esqueceu de você. E de um Deus de amor que te tratou, que te abençoou. Pastor, então a gente não pode mais falar mais nada? Não, eu estou dizendo que no seu coração você não vai pecar. É isso que eu estou dizendo. Você não vai maltratar ninguém, você vai tratar como Cristo te tratou. E lembrando que Cristo nos tratou sempre nos recebendo, mas não deixava de nos corrigir. Então você vai corrigir, você vai orientar certa pessoa, mas você vai se portar como se fosse a primeira vez. Então, nós estamos lendo um texto que deixa muito claro o procedimento. Eu vou recapitular algumas palavras que eu disse, não é? Para aprofundar só se você ouvir lá. O texto no verso 1 diz que
eu devo me sujeitar às autoridades superiores, pois não há autoridade que não veio de Deus. Versículo 1. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. E aqui, irmãos, qual era o contexto da época? Aqui, o contexto certamente era o Nero, que estava no poder nesse período. Nero, ele morreu no ano 64, né? Ele morreu no ano 64 depois de Cristo. Provavelmente aqui o Nero estava no poder. Ele assumiu o poder ainda jovem, ele tinha 17 anos, 16, se não me engano, de idade. Aliás, você pode também usar a canetinha aí para anotar algumas coisas que eu vou falando, para depois você se aprofundar mais. Então o Nero, provavelmente era ele aqui, e ele era conhecido pela maldade, ele era mau. Paulo, quando disse isso, estava falando isso nesse ambiente. Se sujeitem, porque essas autoridades vêm de Deus. De manhã eu expliquei um detalhe sobre como é que funciona isso. E deixei bem claro que não há como responder todas as vezes na Bíblia que um governante tomou o poder. Qual era o objetivo de Deus? Não tem como responder. Mas dá para ter uma visão razoável para acalmar o coração de quem está aflito, por exemplo. Toda vez que alguém tomava o poder e essa pessoa era má, isso tinha a ver com o comportamento do povo, em se tratando de Israel. Você vai ler a história do rei Zedequias. Zedequias, ele é levado cativo para a Babilônia, o povo é levado cativo para a Babilônia, eles estão na mão de Nabucodonosor. E o que foi que Deus prometeu ao povo? Se eles se entregassem ao pecado, e é claro, na extremidade do pecado, porque Deus teve misericórdia há muito tempo, mas um dia a misericórdia de Deus se findou com aquela situação. Então veio Nabucodonosor, levou todo mundo, eles sofreram a rodo. Foi um cativeiro um tanto longo, mudou tudo, o povo depois, irmãos, para voltar de novo a viver como Deus ordenou, não foi fácil. Leia os textos de Esdras e Neemias, você vai ver o retorno deles do cativeiro. Esdras e Neemias explicam bem que não foi fácil reconstruir Jerusalém. Não foi fácil. Mas, naquele momento, Deus entrega o poder do governo na mão de um pagão, de uma pessoa que adorava a si mesmo, que se sentia. Tanto é que depois, falando, né, sobre como que Deus ordena os governos. Então Deus tira o poder do povo de Israel e coloca o poder sobre o povo na mão de um rei que não tem nada a ver com Deus, em se tratando de ser oriundo de Israel. E depois esse rei se sente Deus na terra, Nabucodonosor, e ele então fica louco. Deus ordena que ele não era nada daquilo que ele dizia ser, e Deus ia mostrar. Então o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele se tornou um bicho durante cerca de 3 anos, ele comia com os animais. Sua barba cresceu, seu cabelo cresceu, e depois passou e ele foi recolocado para governar. O que Deus falou ali? Deus é quem põe e tira. Se ele quiser agora, ele tira este ou aquele governo e faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Agora, os motivos, na sua maioria, que Deus faz isso é para abater a altivez do homem e fazer o homem lembrar de que Deus é que é Senhor sobre a terra. Então, o entendimento de que toda autoridade que é posta é fruto do pecado do povo, principalmente se tratando do povo de Israel, está lá na lei. Se vocês caírem em pecado, essas maldições aqui vão vir sobre vocês, vocês vão ser levados cativos, eu vou arrancar vocês da terra de vocês, mas se vocês obedecerem, eu vou dar a terra, vocês vão ser prósperos. Então, em se tratando do povo de Israel, tinha esse motivo. Nós entendemos pela palavra que realmente até o governo ruim, aí eu citei, né, o que no nosso tempo você vê músicas que exaltam, por exemplo, eu estou falando sobre o coração do ser humano, um determinado segmento de música que exalta a sexualidade deturpada, todo tipo, fala palavrão, a música, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Músicas complicadíssimas, se for passando uma vez, eu ia na rua, irmãos,
Aí tinha uma pessoa com um sonzinho na mão, e estava saindo uma música daquela. Meu irmão, eu ia com o meu garoto, deu vontade de correr para tampar os ouvidos dele. É só uma expressão, porque a gente tem que, depois ali eu fui orientado, digo, ó, isso aí não era para ser. Isso aí é isso, isso e isso, eu aproveito para ensinar, não tem jeito. Eu não posso tirar o garoto do mundo, tem que orientar, né? Não fui eu que coloquei a música. Então, mas aí, tendo orientado, o meu objetivo com isso é dizer o seguinte: ninguém ouviria uma música que não gosta. Ele mesmo põe, né? Ninguém. Até brinquei hoje dizendo, eu tenho aqui, ninguém faz isso, né? Eu tenho aqui no meu celular uma porção de músicas que eu não gosto, mas eu tenho aqui no meu celular. Ninguém faz isso. Normalmente você tem perto de você o que você gosta. Então, eu citei isso só para demonstrar que o coração do ser humano, por gostar do pecado, ele é atraído por aquelas coisas que ele gosta. Ele gosta daquilo, do palavrão, do sexo ilícito, a coisa, tudo errado, tudo torto. Então, a pessoa ouve e gosta, até dança, né? Dependendo, até dança. E isso nos faz compreender que no nosso tempo, se uma pessoa gosta do que é mal, do pecado, e nós estamos num tempo que ela escolhe o governante, nós estamos enrolados, irmãos. Por quê? O governante pode ser um candidato lá, pode ser uma pessoa correta, mas quem é mau não vai gostar da pessoa correta. Isso é verdade ou não? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. O texto de Provérbios vai dizer que quando um homem mau, quando o justo assume o poder, os homens maus ficam apavorados. Por quê? Porque eles terão o encerramento dos seus ganhos ilícitos. E automaticamente, se a nossa sociedade estiver pecaminosa, destruída, arrebentada, pastor, como assim? Meu irmão, você já viu alguém, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que ela estava defendendo que os pais não devem interferir na sexualidade dos filhos. Aí ela estava do lado da filha, mas não se sabia se era filha ou filho, porque aquela menina não tinha decidido ainda. Tinha decidido. Aí o cabelo era pintado, nada contra o cabelo pintado, viu, irmãos? Estou só citando a figura. E aquela mãe, ela deixou a filha à vontade, como se alguém pudesse mudar DNA, né? Como se alguém pudesse. Irmão, só existe cromossomo masculino e cromossomo feminino. Não existe cromossomo homossexual. Não existe. Bem, a ciência já provou isso, então não adianta alguém inventar. Aí, psicologicamente, as pessoas dizem que alguém pode ser homem porque os pais foram lá e convenceram, como se fosse possível, né? Como se fosse possível. Eu conto uma história, irmãos, que é uma história que eu creio que foi inventada, né? Diz que um homem foi para o meio do mato com um filho e ele foi maltratado pela esposa, separou dela, levou a criança para o meio do mato. E aí viveu com essa criança sozinho no meio do mato, sem ter contato com nenhum ser humano. Aí o menino cresceu e disse, não, tem que levar para a cidade, não tem jeito, eu estou ficando velho. E aí ele foi e levou. Mas antes ele disse, olha, lá na cidade tem um monte de diabo. Um monte de diabo, é o diabo, nem chegue perto, porque pode lhe fazer mal. E aí o menino foi, né? Tá bom, o diabo. Aí o pai, quando chegou na cidade, quando apareceu o primeiro diabo, ele disse, olha, aquilo é o diabo. O que era o diabo na visão do pai? As mulheres. Não chegue perto, porque vai te fazer mal, é o diabo. Aí disse lá que era o escarcéu, né? Era um negócio destruidor. Aí, final do dia, o menino calado, disse, pai, senhor, desculpa, mãe, queria lhe fazer uma pergunta. Eu digo, pois não. Aí eu digo, como é que a gente faz para conseguir um diabinho desse para a gente? Ou seja, o homem tentou impedir as leis normais da natureza. Quais são? Um homem, ele vai sentir a falta de uma mulher. Se você é adolescente, você não sai de frente de um PlayStation, de um Xbox, e você não está nem aí para a vida, você não está pronto para namorar ainda e nem para casar. Você ainda não chegou à maturidade. Agora, se você, meu amigo, você é uma pessoa responsável, trabalhadora, já sabe o caminho do trabalho,
e você tem um sentimento por um amor, você já tem idade, você já está maduro, então você não se vê sozinho. E é isso que está acontecendo com aquele garoto da história. Ele não se viu. Quando ele olhou, porque Deus que criou esse sistema, o homem vai sentir interesse pela mulher, e é bom que sinta o interesse de namorar, noivar e casar. Amém, queridos? Essa é a visão de Deus para o casamento, para o ser humano. Então o ser humano pode até inventar, pode interferir, mas Deus é Senhor sobre todas as coisas. E é muito importante nós observarmos isso. Por que tem gente defendendo essas coisas? Por que é que tem gente defendendo isso? Dá licença aqui, irmãos. Por que é que tem gente que defende esse tipo de coisa contra a família? Por que é? Porque tem pessoas no pecado, realizando em pleno andamento do pecado, andando sem Deus, sem a palavra do Senhor, tomando orientação do próprio coração, e o coração em si, ele é pecaminoso, nascemos debaixo de uma herança de pecado. O pecado, irmãos, é andar em trevas, e em trevas ninguém vê nada, ninguém percebe nada, ninguém só vai ver no futuro o caos. E vai perguntar onde é que eu errei, porque trevas é trevas, escuridão. Então, imagine essas pessoas agora escolhendo governante. Meu irmão, isso vai virar uma bagunça. Vai virar uma bagunça. Para você ter uma ideia do que o texto está dizendo, o texto está dizendo para nós, Paulo dizendo, se sujeitem às autoridades. E aí, nós temos que fazer esse apanhado aqui dos versículos. Versículo 2, pois quem resiste à autoridade, resiste às ordenanças de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Agora entenda, Paulo não está dizendo que eu tenho que me submeter cegamente. Ele não está dizendo assim que você vai ser um robozinho do governante. Não, o governante agora proibiu que a gente agora deve ler a Bíblia. Ele proibiu. O pastor disse que tem que submeter, eu não vou mais ler a Bíblia. Veja bem, a interpretação do texto está falando que essas autoridades, elas foram constituídas para coibir o mal. E aí eu preciso explicar um detalhe, porque você pode até observar aqui, principalmente na sua tradução, no verso 3, onde está escrito governante, está escrito magistrado, né? A tradução atualizada, revista e atualizada, ela traz o nome magistrado. Aí alguém diz assim, alguém olha e diz, rapaz, pastor, o senhor não está interpretando errado, não? Aí está falando de juízes, magistrados. E aí eu expliquei hoje de manhã que naquela época era muito comum as duas funções estar na mão do governador. Não vê o caso de Pilatos? Pilatos era governador da Judéia. Pilatos era governador ali. E o que aconteceu com Pilatos? Foi ele que teve que ordenar sobre o julgamento de Jesus. Então, tire a visão do nosso tempo, onde tem governo legislativo, executivo e judiciário, e coloque o entendimento lá para entender que o governante tinha as duas funções. Claro, para outras demandas tinham os magistrados chamados os procônsules, eu falei hoje de manhã um pouco sobre isso, e essas autoridades eram um formato diferente do nosso tempo. O governador, o imperador não era escolha do povo, não havia nenhuma nação que escolhia alguém pelo voto, não é? E aí eu disse, inclusive, também, já hoje aqui, que nós estamos num tempo de responsabilidade maior, porque agora não é o poder da espada que ordena, que faz alguém ser governo, rei, no caso, mas é o voto. Aí você imagina, quem for eleito vai ordenar sobre a sociedade na área financeira, na área, né, em todas as áreas aí da sociedade, na área da saúde. Quem for eleito, seja onde for, prefeito, governador, o presidente, vai ordenar na vida cotidiana das pessoas. Qual é um grande problema aqui? Talvez você teve até vontade de se levantar já para ir embora. O pastor vai falar de política. Esse é um problema sério. Ou seja, eu tenho a impressão, se você pensou isso,
que ao sair daqui você ia pegar um jato para ir morar na Lua, porque se você certamente não vive aqui. Você que está assistindo, teve vontade de olhar outro lugar, outro culto até. O pastor vai falar de política, eu não acredito. Esse é um problema grave, porque se nós é que temos que eleger, não é? E se eleger um Nero, vai achar ruim? Vai achar ruim? Então, o que eu tenho que fazer, meus irmãos? E eu reforço aqui, eu tenho que conhecer a seriedade, como eu devo me portar perante essas autoridades. Aqui eu estou falando como se portar perante as autoridades, mas eu estou somando ao nosso assunto que nós estamos nos aproximando do período que eu vou votar quem vai ser essa autoridade. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Se você aí que está acompanhando, diga amém aí no chat, aí no comentário. Diga amém, eu estou entendendo, pastor. E isso. Então, se a minha vida... Irmãos, hoje eu fui comprar carne ali. Eu fui comprar carne e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. Quem aqui se assustou essa semana? Irmãos, levante a mão aí, senão eu vou ficar com uma vergonha doida. Porque... eu digo, rapaz, só eu, né? Eu digo, rapaz, está todo mundo aí comendo picanha todo dia, né? Todo mundo comendo filé. Pastor, o filé lá eu dou para o cachorro lá em casa. Né? Um dia um cabra chegou para mim e disse, pastor, enjoei de filé. Aí disse que... não vou nem contar essa história para você, deixa para lá. Mas eu vou dizer para você um negócio, o negócio está feio. Né? Outro dia, inclusive, irmãos, quando você for comprar, compre uma parte para trazer para a ação social. Nós estamos sem nada na ação social, tá? Eu vou fazer isso também, a partir de amanhã, quando eu for ao supermercado, eu vou também. Mas aí eu tinha uma pessoa que estava precisando ser ajudada, eu peguei o que tinha. Aí o que tinha, arroz. Eu digo, rapaz, isso aqui está um objeto caríssimo, né? Aí eu dei lá uns 5 quilos, mais metade de um saco que tinha aberto aqui. Eu dei tudo que tinha aqui também. Mas aí depois fiquei pensando, meu Deus, hoje em dia, quando o cara olha o arroz, ele já olha com valor, né? Eu vi uma pessoa lá de Brasília falando numa live, dizendo, olha, aqui em Brasília está R$ 28,00, o lugar mais barato. O custo de vida em Brasília é caríssimo, né? Caríssimo. Muito alto. Aí, nós estamos nessa situação. Então, a mesma pessoa que reclama é, às vezes, a pessoa que não se interessa por política. Veja bem, o que é que nós temos que repudiar na política? Repudiar o pecado, repudiar conchavo. Ninguém pode vender voto, ninguém pode trocar voto por uma saca de cimento, aquelas histórias que você conhece, né? Já conheceu. A pessoa não vale nada, todo mundo sabe. A pessoa é um pecador inveterado. Conhece a história do pecador inveterado? Ele não tem vergonha não de esconder, é inveterado. Aí a pessoa vai votar mesmo assim. Meu irmão, você é um crente. Se ele é uma pessoa incorreta. Pastor, como é que a gente sabe que é uma pessoa incorreta? Rapaz, fulano mente a rodo. É uma pessoa incorreta. Vai mentir quando estiver lá. Como é que ele trata a família dele? Ih, pastor, está na terceira esposa, então sai fora. Porque uma pessoa que não foi fiel à própria esposa vai ser fiel a mim e a você. Aí agora vem alguém, pastor, você está falando do meu candidato, eu não estou nem sabendo nada disso. Aliás, eu vivo dizendo que eu não vou dar exemplo nenhum aqui no púlpito, porque vai que alguém acha que eu estou jogando indireta, né? Não estou jogando indireta, eu não jogo indireta aqui desse púlpito. Eu falo claramente. Tá certo? Falo claramente. Você sabe que fulano não quer nada com a família, aí ele vai querer com o Estado, com o município. Ele vai querer, pastor, eu creio. Eu digo, você não crê corretamente. Então, eu disse e vou repetir, eu acredito que há pessoas honestas na política. É só uns 3 améns que eu ouço, né? Então tem pouca gente que crê. Eu vou repetir. Eu acredito que existem pessoas honestas na política. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia me mostra José honesto. A Bíblia me mostra Daniel honesto. E os problemas daquele tempo não eram
menores do que o nosso tempo, eram até piores. Por quê? Porque a ordem de um imperador só era ele olhar para você e dizer, não, pode matar esse daí. Mata esse daí. Hoje em dia, não. Um governante não pode dizer isso, senão ele vai dar ruim para ele. Pode não dar agora, mas vai dar daqui a um tempo. Porque existem leis que protegem o cidadão. Naquele tempo tinha nada disso não, meu irmão. Que é isso, pastor? Não, está aqui no texto, irmãos. Veja aí, o versículo 3, mais uma vez. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más, mais para os que praticam coisas más. Queres não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Agora, essa realidade aqui que nós estamos vivendo ela, irmãos, deixa eu explicar aqui para você. Queres não temer as autoridades? Faze o bem. Vamos ler o verso 4 também para ajudar. Pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois para trazer vamos lá, irmão, quem está acompanhando? Para trazer a espada sem motivo. Desculpe, irmãos, deixa eu ler corretamente. Se fizeres o mal, teme, pois não traz espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Esse espada aqui é figurado ou é espada mesmo? É espada, meu irmão. Foi? É? Pode levar. Era desse jeito. Claro, tinha todo principalmente se você é um cidadão romano. Cidadão romano, irmão. Cidadão romano não poderia ser morto crucificado, jamais. Cidadão romano não poderia ser morto enforcado, ou qualquer outro tipo de morte, estripado, não poderia, empalado, não poderia. A morte romana era a decapitação com espada. Era decapitação porque era rápida, considerada indolor. Paulo certamente foi morto assim. E aí, essa linguagem de espada era literal. A autoridade vai sentenciar você à morte. Barrabás, ele seria o quê? Crucificado. Foi solto porque naquele dia o governo tinha um costume de soltar um. Soltou a pedido do povo, lembra? Crucifica-o e Barrabás, solta-o. Soltaram Barrabás. Então, qual é o ambiente hoje? Quem pratica o mal não teme. É ou não é, irmãos? De uma forma geral. Nós estamos vivendo agora um momento especialíssimo, onde já nessa pandemia tem gente sendo presa por desvio de dinheiro. Agora, por quê? Porque existe no setor do governo que faz a fiscalização um programa que identifica incompatibilidades nas compras, porque aonde rola dinheiro federal tem um acompanhamento. Eu esqueci o nome agora do órgão, alguém me ajude aí que lembra. Meu Deus, deu um branco aqui agora, mas não vem o caso também. O órgão que fiscaliza o dinheiro, ele segue o caminho do dinheiro. Existe um programa, né, eu ouvi isso da fonte de uma entrevista, onde esse programa identifica incompatibilidades. Tipo, um dinheiro que foi pago a uma empresa que começou agora. Uma coisa que é levantada para poder investigar. Um valor de produto incompatível com o valor de mercado. Já é mais uma observação para poder investigar. E aí vai, né? Uma empresa que vende carvão para churrasco, objetos para supermercado e de repente começou a vender produto hospitalar. Uma empresa, quando é aberta, ela tem que declarar qual o ramo que ela vai abraçar. E aí, essa empresa automaticamente passa a ser observada. E agora nós estamos vendo uma coisa maravilhosa, que antes da pandemia até acabar, a quarentena ainda nem foi tirada completamente,
já tem sido preso pessoas, tem uma renca de gente presa, e vai a gente presa ainda a rodo, pode esperar. Porque primeiro está sendo os lugares onde é mais gritante, e por último será as prefeituras, os lugares mais distantes. Não estou acusando ninguém de nada, estou falando de noticiário, está sendo visto na TV, está sendo visto nos jornais, isso é inegável. Agora, qual é a diferença de hoje para o passado? No passado, o roubo acontecia, o desvio de verba acontecia, 10 anos depois, 5 anos depois, a pessoa ia ser presa. Entendeu a diferença? Agora, o que isso vai causar? As pessoas que estão projetando roubar vão ficar espertas, né? E, rapaz, eu não vou fazer isso não, senão eu vou ser preso, deu nem tempo de gastar, irmãos. Uma das frases que tem sido ditas, olha, agora a pessoa, rapidinho, não deu nem tempo de viajar para o exterior, porque está tudo fechado. Nas viagens para o exterior, só para um número baixíssimo, em alguns países estão terminantemente fechados para a entrada. Por exemplo, no Brasil, os brasileiros não podem ir para um monte de lugar. Então, qual é a situação que nós estamos vendo? Se não é esse formato atual, a pessoa que quer fazer o mal não terá medo. O que tem que acontecer com quem faz o mal é temer as autoridades. Pastor, o senhor é a favor, então, de rigorosidade? Sou a favor que seja feito de uma forma que haja ordem. E as autoridades constituídas, elas estão ali, segundo o que Paulo está dizendo, para promover essa ordem. Aí eu volto a dizer, aqui, abre parênteses aí, se o seu candidato que você escolheu, aquela pessoa que você entende que é uma pessoa correta, ele é a favor de que determinados males não sejam coibidos, né? Você imagina uma pessoa que apoia a legalização da maconha. Ah, pastor, mas é para fins medicinais. Não, meu irmão, é para fins medicinais. Já viu aquela história que é aos poucos que a galinha enche o papo? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Deixa legalizar para fins medicinais. Aí qual é o próximo passo? Para fins recreativos. Sabe qual é a fala de quem defende isso? Isso vai render muito dinheiro ao governo, porque essas pessoas vão abrir lugares para vender e para as pessoas fumarem, não é? No caso da maconha, e eles vão pagar impostos. Ou seja, em nome de um benefício, eu deixo um outro. Irmão, se você for fazer uma pesquisa, tem um monte de gente que está no vício e não sai até hoje, porque começou com uma droga fraquinha chamada maconha. Nunca usei, graças a Deus, né? Mas eu estou dizendo isso para expressar para você que esse negócio pequenininho é a abertura de uma coisa maior. Do mesmo jeito que a pessoa começou bebendo socialmente, depois se tornou alcoólatra. A ciência já provou de que o DNA da pessoa, já foi feita essa pesquisa, que há uma propensão ao vício. Só que eu e você não temos como saber a estrutura de uma pessoa, quem vai ser forte ou não. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que provaram da droga e nunca mais. E outras provaram e nunca mais deixaram de usar. Então aí tem lá um candidato que tem esse discurso muito bonito. O candidato, ele apoia o aborto. Ele apoia o fim da família tradicional. O que é a família tradicional? Segundo a Constituição, homem e mulher, casamento hétero. O candidato apoia que a gente não pode ser careta, a gente tem que fazer a releitura do nosso tempo. Aí tem lá as novas famílias. O que são as novas famílias? Irmãos, pasmem você, o ano passado, até colocaram lá num grupo de pastores lá, e eu disse lá, isso aí é velho, hein? Isso aí já foi o ano passado. Queriam propor as novas famílias, incluía casamento até com animais. Que é isso, pastor? Você pensa que não tem gente que está querendo casar com algum bichinho de estimação, não? Você pensa que não tem? Existe. E não é de hoje. Quando a Bíblia diz assim,
na lei que aquele que for pego tendo relação sexual com animal A, B e C, animais de uma forma geral, seja apedrejado, é porque naquele tempo já existia. Eu contei aqui uma experiência de um senhor que tinha um relacionamento com o animal dele. E aí o homem estava possesso já. Contei a experiência aqui. Não deu para entrar em tantos detalhes, porque era bem pesado. Ficou bravo, manifestou lá, queria processar quando falaram do assunto com ele, porque Deus revelou uma pessoa, né? Aí deu ruim, rapaz, o negócio. Mas no final, esse senhor se converteu, mudou de vida. E eu contei o que aconteceu lá com o animal também. Enfim, mas deixa para lá, senão eu vou desviar o foco, vou acabar explicando aí, vou sair do assunto. Só estou dizendo que, na época de Paulo, era por meio da guerra que alguém se tornava governador, rei, imperador. No nosso tempo é por meio do voto. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que abrir os nossos olhos, porque na época de Paulo, os crimes eram coibidos com espada. No nosso tempo, a pessoa pode ter feito o que for. Se ela tiver dinheiro, ela fica solta e até o final do processo. Tem processo que dura 10 anos para terminar. E ao completar 10 anos, dependendo do que aconteça, aquilo vai entrar para o esquecimento, não tem mais... eu esqueci o nome também agora do que significa, mas não tem mais como pagar pelo delito cometido. Ele prescreve, né? Por isso que há tanto interesse da chamada morosidade da justiça. Irmãos, existe um número estratosférico de processos a serem julgados nos tribunais desse país. Existem pessoas, por exemplo, causas que duraram 25 anos, 30 anos, e a pessoa morreu e o processo dela nunca foi nem observado para a sentença. Então, nós vivemos em um momento, um tempo, onde eu posso decidir o governo. Então, eu tenho que entender o que faz um deputado, o que faz um senador. Pastor, mas não é eleição disso não. Meu irmão, daqui para lá você tem que estudar, meu filho. Você precisa se atualizar nesses assuntos. Não é? Senão vai... Hoje de manhã eu citei, né, que tem candidato a vereador que promete coisas que ele nunca poderá fazer, porque vereador tem uma área limitada de atuação. Ele não faz parte do poder executivo, mas ele promete, talvez até ir para um terreno em Marte, dependendo. Não tem nada a ver com a função dele. E aí a pessoa sai, rapaz, fulano, rapaz, vai fazer. Falou que vai. Agora, por que isso acontece? Porque a pessoa não conhece, ela não gosta de política. Mas aí eu pergunto, você gosta de ir ao supermercado e poder comprar o que você quer? Pois é, meu irmão, a política vai determinar o negócio. Não, pastor, não concordo. Quem determina isso é Deus. Você acha que quando eu expliquei aqui que há um princípio que dá entendimento que conforme é o povo, é o governante? Há um princípio que determina isso. Quando eu expliquei aqui sobre a música, que a música é palavrão, é obscenidade, é tudo de ruim, a pessoa gosta. No dia do voto, essa pessoa vai escolher quem, irmão? Quem coíbe o que ela faz? Claro que não. E se alguém que é simpatizante do que ela faz for eleito, o que é que vai acontecer com os demais? Vão passar aperto. Vão passar aperto. Deixa eu citar um problema para você, um problema sério, que nós precisamos resolver esse problema. Talvez eu estou pregando aqui, hoje de manhã, você até desligou, você que está acompanhando. Você se nega a se aproximar desse assunto. E eu volto a dizer, Paulo escreveu na Escritura, ele escreveu, inseriu esse assunto para os crentes. Eu não posso repudiar esse assunto. O que é que nós temos que repudiar, irmãos? O pecado envolvendo a política, aí sim nós temos que repudiar. Nós temos que repudiar. Nesse período agora, a Igreja de Cristo, e eu fico até com o coração tremendo quando vou falar um negócio desse, são tantos rolos que nós ouvimos no decorrer desses anos, e que não foram diferentes agora na política. Está acontecendo nessa cidade coisas vergonhosas.
A igreja de Cristo não deve se vender para político nenhum, firmar negócio com homem. Nós pregamos a poderosa palavra de Deus. E não se pode se corromper por causa de um punhado de dinheiro. Não se pode. Nenhum dinheiro dessa terra paga a comunhão e a autoridade de um profeta. Nenhum. E os pastores e as igrejas. Veja o que a Bíblia diz sobre ser igreja. A igreja é a coluna e o esteio da verdade. Aí a igreja, chega o candidato. Agora nenhum me procura mais, irmão. Não sei porquê, nenhum candidato me procurou, Jesus amado. Nenhum veio conversar comigo. Aí eu fiquei perguntando, digo, rapaz, por quê? Por que nenhum me procurou? Aí eu quero acreditar que é o seguinte, né? Não vai rolar, não vai rolar. Quando um candidato vinha, eu me lembro de um que veio no meu gabinete, ele se sentou, olhou para mim e disse, pastor, como que eu posso ajudar o senhor? Aí, irmãos, eu me ajeitei na cadeira, aí disse assim, digo, meu filho, eu acho que a pergunta é o contrário. Como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar orando por você, se ajoelha aí que eu vou orar por você agora, para Deus te abençoar. Em outras palavras, se você não tem vergonha, você ter vergonha na cara, e você se converter, você deixar o pecado, e você se assumir o poder, você se tornar uma pessoa abençoada para nós todos. Porque você está sendo posto lá para isso. É ou não é, irmãos? Mas se aquela pergunta tinha, o senhor não está querendo uma comissão, está querendo um empreguinho, irmãos, existem pessoas que se tornam assessores, vão ganhar salário, e nunca vão pisar o pé lá. Isso já aconteceu várias vezes aqui na cidade. Várias vezes. Eu me lembro de uma reunião de pastores aqui no Frade, que eu fui, naquele dia eu fiquei pensando depois, rapaz, ainda vou pegar uns tapas com um negócio desse. Porque eu disse lá na reunião, né? Eu digo, olha só, irmãos. Eles estavam falando quem é que ia pregar na reunião, eu digo, olha, beleza, show. Mas nós precisamos observar bem quem vai pregar, porque aqui no bairro tem pastor que está no púlpito, está em adultério. Aqui no bairro nós temos pastores que são assessores de candidato ou de vereador, isso faz uns 4, 5 anos. Tem assessor de vereador que não pisa nem o pé lá e recebe o salário. Irmãos, isso é crime, isso é crime. Se for denunciado, vai preso. Aí você imagina um profeta de Deus numa condição dessa. Você imagina um negócio desse? Aí eu disse na reunião, digo, ó, nós precisamos observar bem quem vai pregar, quem vai lá fazer a divulgação, porque se for algum desses que nós sabemos que vai pôr abaixo o trabalho. E nós, desse jeito, não temos autoridade para dizer para demônio nenhum sair desse bairro. Para expulsar o capeta, para dizer, sai diabo, em nome de Jesus, porque no meu entendimento, nós, igreja aqui do bairro, nós temos que pedir misericórdia. Misericórdia. Aí, tudo que eu falei, irmãos, eu tinha certeza, não era historinha, boato, né? Eu não ia falar um negócio desse. E eu estava falando no lugar certo, na reunião dos pastores. Aí teve um pastor que ficou bravo, se levantou, ficou andando para um lado para o outro. Aí depois um pastor me chamou no canto e disse, pastor, pelo amor de Deus, o senhor não sabe que ele é assessor de um parlamentar? E ele não pisa o pé lá, não. Você sabe que eu estou dizendo, isso é crime, meu irmão. Crime. Aí, você já sabe, né? Se eu sentir no coração que eu devo falar em nome do Senhor, eu vou falar. Pode ser a mãe do guarda. Aí também nunca mais me convidaram para nenhuma reunião, não sei porquê, mas eu acredito que deu ruim nesse dia. Estou brincando, irmão, me convidaram sim depois. E, inclusive, nessa reunião, depois foi até eu que preguei. O pregador que tinham firmado não deu certo, e perguntaram, pastor Renato, o senhor quer pregar? Eu digo, posso, sem problema. E preguei, foi até aquele culto na praça, faz tempo, dia da Bíblia. Quantos lembram aqui? Né? Faz um tempo aquilo, nem sei quantos anos. Mas assim, eu estou dizendo para você que nós temos que prestar atenção sim,
porque isso é espiritual e se envolve a nossa vida, envolve a igreja, e nós temos que denunciar essas coisas. Se nós estivermos em pecado, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar de vida, nós temos que andar em santidade. O político tem que olhar para nós como alguém que vai apoiar em oração, que vai ajudar em oração diante de Deus, e principalmente, meu irmão, em nome de Jesus, orando e sabendo o valor do voto. Nós precisamos disso. Você sabe, normalmente eu não digo quem eu vou votar, não vou fazer isso de novo. Aliás, não vou, dizer a alguém em quem eu vou votar antes do dia da eleição, para não influenciar ninguém. Mas a minha influência como servo de Deus é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra que nos orienta como que a palavra de Deus ordena. Já estou encerrando. Então, mediante essa orientação de Paulo, nós precisamos caminhar. O versículo 5, acompanha aí, capítulo 3, verso 5. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. O entendimento de Paulo é que todo crente, o Espírito de Deus vai ministrar sobre essa consciência. O entendimento de Paulo é que há em nós uma consciência sobre o certo e o errado. A pessoa que é nascida na terra, Paulo entendia, principalmente aqui no texto de Romanos, ele vai levantar isso, que toda pessoa tem em si o entendimento do que é certo e do que é errado. E não precisa ninguém nos dizer o que é errado, irmãos. Me lembro de um missionário brasileiro que foi à Inglaterra. Sabe que os ingleses são conhecidos por serem sistemáticos, bastante envolvidos com aquilo que é comum de fazer, o que é certo, o que vai respeitar as pessoas. E aí, ele estava lá, foi no que seria aqui para nós a roça, lá na Inglaterra. E aí notou que aquele irmão estava de cavalo para lá e para cá, dentro da fazenda, e tinha uma moto. Mas ele perguntou, mas por que você não usa essa moto? Ele disse, não, porque minha habilitação venceu e eu não pude ir à cidade para renovar. Aí o brasileiro olhou, Aí disse, não, mas aqui não tem nenhum polícia, não tem nenhum policial. Ninguém vai te multar. Aí o inglês olhou e disse, e eu preciso de um policial para dizer o que eu tenho que fazer? Aí, irmãos, ficou com a cara no chão, porque essa é uma realidade, irmãos, que engloba muita gente. Queres não temer as autoridades, faze o bem. Mas só se tiver autoridade. Só se tiver autoridade. Se não tem autoridade, a pessoa faz o que quiser. Nós não precisamos disso, porque Deus está vendo, nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Me lembro uma vez que eu peguei uma carona, irmãos, situação difícil. Nós íamos passando por uma blitz, e aí o irmão que estava do lado dirigindo, ele disse, Senhor, tem misericórdia e segue esses policiais. Eu estou indo, mas não tem graça não. Segue esses policiais. Eu digo, mas meu Deus do céu, misericórdia. Eu digo, irmão, mas como assim? Segue esses policiais. Não, porque eu não tenho carteira não. Aí eu te pergunto, vai votar em quem uma pessoa dessa? Aí antes que você recrimine alguém, eu estou contando aqui sobre o ser humano, meu filho. O ser humano. Então qual é a conduta que nós vamos adotar? Pastor, que bênção, ó. Aí a pessoa tem lá uma história dessa para contar. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz, ó, por essa razão também, pagais tributo. Literalmente, Paulo estava dizendo aqui que essas pessoas, elas são pagas pelos tributos, tem que pagar o imposto. Aí a pessoa, quando lê um texto como esse, como o verso 7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Paulo aqui certamente estava influenciado por uma palavra que o próprio Jesus já tinha dito. Não dá para saber se ele já tinha tido contato com algum dos evangelhos, certamente não. Mas ele
certamente tinham ouvido a história de Jesus, que você pode ler depois, em Mateus 22, versículo 15 ao 22. Mateus, capítulo 22, verso 15 ao 22, é a passagem aonde perguntam a Jesus assim: nós devemos pagar tributo a César? Aí, olham para ele assim, perguntam uma coisa dessa, Jesus então responde: olha, vocês têm aí uma moeda? Aí tinha lá o rosto do César. Aí digo: quem é que está escrito aqui? César. Pois é, então vocês vão dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que é hoje, irmãos? Hoje nós temos uma multidão de crentes, ou um punhado que seja, que olha assim e diz: não, tem que pagar imposto, não. Não, eu dar a César o que é de César, e César lá tem que receber nada, rapaz. Irmãos, na quarta-feira, nós vamos ler aqui textos que mostram Tito e Pedro falando para a igreja que tem que respeitar as autoridades. Irmãos, no período na última eleição para presidente, para deputado, eu fiquei com vergonha. Porque o que tinha de crente indo para a rede social, meu irmão, falando coisas que crente não deve falar. Crente não deve falar. Irmãos, você pode não gostar do candidato, mas você tem um compromisso de amar todas as pessoas. Como é que você vai casar essas duas coisas? Como é que eu olho para a Escritura que diz que eu devo a todas as pessoas o amor, mas quando chega o período de eleição, é que nem a pessoa que se torna um lobisomem na lua de mel, na lua cheia? Isso é uma lenda, né? É uma lenda, isso é uma história. Você está entendendo? Meu irmão, não pode tocar no assunto do candidato. Eu não cito candidato A, B ou C. Aliás, eu tomo cuidado aqui para falar da minha preferência. Mas a minha preferência sempre vai ser aquilo que está na Escritura. Você já sabe disso. Então, se tem algum candidato que acha bonito dois homens se beijar, que acha lindo, não é? Duas mulheres juntas, eu quero deixar claro que as pessoas que são homossexuais, é uma opção que elas têm de fazer o que quiserem em suas vidas. Nós vamos tratar bem, se vir aqui para a igreja, vai ser bem recebido. Amém, irmãos? Nós vamos tratar bem, pode frequentar todos os cultos, pode participar com a gente. Vai ser um prazer. Só que nós temos entendimento pela Escritura que o nosso Deus idealizou um formato só para a família. Nós não vamos negar isso para a pessoa. Pastor, mas eu quero fazer parte da igreja. Aí a gente vai sentar e eu vou dar o estudo bíblico, a pessoa vai entender certamente o plano de Deus para a vida dela. E isso é saudável. Nós não vamos humilhar, não vamos menosprezar, não vamos tratar mal. Nós vamos, em amor, pregar o Evangelho. Isso nós devemos a todas as pessoas. Ah, mas eu não gosto disso, daquilo. Meu irmão, você tem que se converter, só isso. Só. Porque tocou na área política, a pessoa vira bicho na rede social. Eu não ando atrás de saber não, e nem estou sabendo de nada atualmente. Aliás, não dá tempo de fazer isso. Mas você sabe que tem gente que não perde de falar mal. Irmãos, eu tive já o caso de um pastor que eu tive que bloquear na minha rede social. Tive que bloquear o pastor. Por quê? Porque, meu irmão, até mentira o homem colocava contra um governante específico. Fake news na cara dura. Aí eu vi a primeira vez, a segunda, a terceira, porque fica aparecendo para você, né? Aí eu digo, não tem jeito. Aí eu pensei, não, vou falar com ele. Não, vou falar, vou. Senhor, tem misericórdia. E aí, Senhor, fala ou não fala? Não, rapaz, eu senti no meu coração que devia me envolver. Porque eu já tenho minhas ovelhas para cuidar. Pastor tem que ler a Bíblia, né? Porque, irmãos, uma das coisas mais difíceis é orientar um pastor. É orientar um pastor. Teve poucas vezes que eu vi um pastor humilde para ouvir. Eu era seminarista e eu fui pregar na igreja desse pastor, lá no Espírito Santo. E aí eu preguei sexta-feira. Quando foi à noite na casa dele, todo mundo foi dormir e ele conversando comigo. E ele me perguntando sobre a Bíblia, me perguntando sobre dons espirituais, e perguntando sobre todos os assuntos. E eu respondendo, quando nós percebemos, era 4 horas da manhã.
E aí preguei no outro dia, de madrugada de novo. Irmão, foi os 3 dias. Eu me lembro que no domingo para a segunda, eu nem dormi. O irmão que ia dirigir o carro, eu não tinha carro, o irmão foi levar a gente, levou, né, viajamos, e eu nem dormi. E eu fiquei admirado com aquele pastor. A igreja dele cresceu muito, eu vejo pela rede social, cresceu muito. Já botou o templo abaixo, já construiu outro, comprou uma propriedade que não dava para comprar, muito cara, comprou, prosperou. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas deve ter sido por causa dessa humildade. O homem gastou tempo comigo, e eu seminarista. Eu já estive pregando, irmãos, num retiro que tinha muitos pastores. Eu, seminarista, pregando num retiro de pastores, que tinha muitos pastores. Não era um retiro de pastores, mas tinha uns 10 pastores sentados, pelo menos. Eu considero muita coisa. Um pastor se retirou e disse, eu não vou me sentar num lugar onde um seminarista prega. E ainda vem corrigir a gente. E eu lá pregando, irmãos, a ripa era com os pregos na ponta, espiritualmente. Pensa, estou falando para você. Rapaz, naquele dia foi um negócio feio. Aí o caba se levantou, irmãos, e saiu. Depois reconciliou lá, o pastor foi lá, conversou com ele, e ele voltou, participou, e para tristeza dele, eu ia pregar 5 vezes naquele retiro. Eu preguei, mas no final do retiro ele já estava derramando diante de Deus, para a glória de Deus, e Deus teve misericórdia. Mas eu estou dizendo para você que é difícil orientar algumas pessoas. Talvez você seja difícil de orientar. Talvez você ouviu essa pregação de manhã e agora de noite e você não gostou. Você veio para ouvir sobre outros assuntos, como é que Deus vai te abençoar, como é que Deus vai fazer a obra na sua vida. Mas esse assunto aqui é tão importante como qualquer outro assunto na Escritura. Não existe um assunto que eu gosto e um assunto que eu não gosto. Toda a palavra, eu quero aqui destacar, irmãos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é 30% da palavra, é toda. Eu estou falando que a Escritura toda, diga aí, toda a Escritura. Todo assunto você deve amar. E se você não gosta de ler a Bíblia, meu irmão, se ajoelhe diante de Deus e peça misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque nós temos vivido dias difíceis. Nós estamos muitas vezes batendo palma para coisa que não existe. E porque o povo não conhece. Então, meu irmão, em nome de Jesus, aí eu estava orando a Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o que eu faço? Meu Deus, tenha misericórdia, eu vou pregar um assunto desse, isso aqui o povo, só Jesus na causa, porque existe, meu irmão, pessoas que se fecham. Eu nem comecei a falar, a pessoa já se fechou. E eu quero convidar você a compreender que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Você não deve viver alienado, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você deve andar no trilho do Senhor, da sua obra, da sua vontade. Irmãos, é com o coração assim que eu convido você à oração nesse momento. Fique de pé no seu lugar.